Então, no nosso terceiro slide, surge essa pergunta: o que é sociologia? Então, sociologia, ela é uma ciência que utiliza técnicas e métodos de investigação para analisar, compreender e explicar a vida social. Então, a sociologia, ela realmente é uma ciência que tem instrumentos de técnicas específicas que dialoga com diversas outras ciências. No curso de bacharelado em ciências sociais, o tripé desse curso é a sociologia, a antropologia e a ciência política. Então, quando a gente fala de sociologia, a gente não fala apenas de sociedade, a gente está dialogando sobre culturas, sobre povos, etnias, questões políticas, econômicas. Então, é toda uma análise do que ocorre na sociedade de diversas maneiras, de diversos pontos. E então, eu trago esse primeiro ponto, que é sobre o surgimento da sociologia, que é um surgimento não tão antigo assim, e que surge a partir de uma troca que não é repentina, é processual, é importante a gente perceber isso, que é processo de desencadeamento de vários outros processos, que é quando inicia o processo de desestruturação do feudalismo, né, da época feudal da sociedade, e inicia o processo de consolidação da sociedade capitalista. E aí, a partir do século XVIII, certo? Que é um marco importante para a história do pensamento ocidental e para o surgimento da sociologia. É quando a gente vai perceber que ocorrem duas revoluções, que eu acredito que vocês já tenham estudado sobre isso, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Essas duas revoluções fazem parte desse processo inicial de reflexão sobre como a dinâmica da sociedade ela foi tão brusca e rápida a ponto de fazer com que as pessoas começassem a refletir sobre o que estava acontecendo com tantas mudanças naquela sociedade. Então, as revoluções industrial e francesa marcariam a instalação definitiva da sociedade capitalista, trazendo problemas inéditos através das transformações econômicas, políticas e culturais. Então, são esses três polos que você percebe que vai fazer aquele start para refletir, opa, um ponto que se transforma, ele vai acarretar em uma transformação em outro e vai desencadear uma transformação na sociedade. A Revolução Industrial, ela significou algo mais que a introdução da máquina a vapor e dos sucessivos aperfeiçoamentos dos métodos produtivos. Que quando a gente estuda sobre Revolução Industrial, foca muito nesse processo da indústria, do início da introdução das máquinas, do trabalho, mas aí é necessário refletir também que mudanças essas introduções de máquinas elas inseriram na sociedade. Então, a Inglaterra muda de um país com pequenas cidades, com população rural dispersa, e passou a comportar enormes cidades que concentravam nascentes industriais. Então, quem trabalhava no campo, na área rural das cidades, começaram a se agrupar. E esse agrupamento foi sendo de forma muito repentina, que acarretaram mudanças que foram necessárias para refletir o porquê que ocorreram. Então, a formação de uma sociedade que se industrializava e
urbanizava um ritmo crescente, implicava a reordenação da sociedade rural, a transformação da atividade artesanal em manufatura. E também é necessário refletir que a atividade artesanal, quem produzia tinha total compreensão do processo de produção, desde a matéria-prima, as etapas de produção até a finalização e comercialização desse produto. E aí, quando ele vai para a cidade e começa a trabalhar nas fábricas, esse processo ele rompe. Também ocorre a emigração maciça do campo para a cidade, sem estrutura alguma de saneamento, de casas, de trabalho para todo mundo, e também ocorre a inserção das mulheres e das crianças nas fábricas, em jornadas de trabalho de pelo menos 12 horas. Essas cidades sem estrutura de moradia, serviços sanitários, saúde, então houveram consequências. E que consequências foram essas que deram esse start para refletir sobre essa mudança da sociedade rural, feudal, para a sociedade que está introduzindo o processo de máquina e mais pessoas nas cidades. Então, aumento da criminalidade, prostituição, suicídio, alcoolismo, infanticídio, violência múltiplas com mulheres e surtos de cólera e outras doenças. Então, são vários fatores que foram acarretando a outras consequências que eram necessárias ser estudadas, foram necessárias serem estudadas. Deixa eu só dar uma pausa para ver aqui o chat se está tudo ok para vocês. Sobre esse processo de revolução industrial. Adriele, tudo ok para fazer a... Obrigada. Pronto. Obrigada, Brenda. Tudo ok. Professora, bom Oi, dia. Felipe. Bom dia. Bom dia. Se a senhora achar melhor, para não estar interrompendo a sua aula, aí o pessoal pode deixar as perguntas aqui e à medida que estiver tendo, eu posso te direcionando. E aí você não precisa parar o seu slide. Pode ser assim? Pode sim. Obrigada, Felipe. Disponha. A gente vai continuar, certo? Depois da gente perceber essas consequências que ocorreram nas cidades, também surge outro processo, que eu acredito que vocês estudam ou têm conhecimento muito a partir do proletariado através de Marx, né? Então, quando as pessoas começaram a trabalhar nas fábricas e perceberam que perderam esse valor sobre o conhecimento do seu produto que ele está fazendo e até a finalização. E quando ele perde essa autonomia de tempo de trabalho, ritmo de trabalho, aparece o proletariado e as suas manifestações para melhoramento de suas condições de trabalho. As pessoas começam a se juntar porque estão insatisfeitas por conta do ritmo de trabalho, condições de trabalho, e sem o conhecimento de todo o processo da fabricação e também do ganho sobre aqueles produtos que eles produzem. Então, o que é que ocorreram
nessa junção desses trabalhadores, na criação dessa classe do proletariado. Destruição de máquinas, atos de sabotagem e explosão de algumas oficinas, evoluindo para a criação de associações livres, formações de sindicatos. Então, nesse processo de revolução industrial, é quando se inicia esse primeiro pontapé para as formações dos sindicatos e das revoluções acerca das condições de trabalho. Professora, só Oi, voltando o Felipe. slide aí, volte um slide antes, o Alisson Souza, ele pergunta lá com o processo de imigração, teve também o surgimento das favelas. Ele faz essa pergunta se foi nesse processo aí das cidades sem estruturas e com essa migração. É a dúvida dele. Certo, obrigada. Isso mesmo. Você começa a perceber que a gente tem que perceber também que foi lá na Inglaterra, né? E a gente pode trazer essa questão para a questão das favelas, das questões das periferias, digamos assim, o que está ao redor da cidade central, né? Então, as pessoas, por isso que tem aumento de criminalidade, os surtos de cólera, violência, alcoolismo, porque as pessoas começaram a sair de suas casas, perderam sua estrutura familiar, sua estrutura de cidade, de identidade, e aí elas vão para uma outra cidade industrializada, e aí se vê sem nada, porque não há trabalho para todo mundo. Então, o que ocorre é aumento de prostituição para o ganho de dinheiro, a criminalidade para poder se sustentar. Então, as pessoas começaram realmente a trazer essa questão de morar ao redor, na periferia, né, ao redor das cidades, para que elas conseguissem estar perto de onde trabalha, mas aí também não tinham condições de estar vivendo naquelas moradias, e nem tinha moradia para todo mundo. Então, começa realmente essa estruturação diferenciada nas sociedades industrializadas. Boa colocação. Então, qual é a importância, né, desses acontecimentos para a sociologia? A profundidade das transformações em curso colocava a sociedade em plano de análise, ou seja, passando a se constituir em problema, em objeto que deveria ser investigado. É importante trazer essa questão porque a sociologia, como falei no início, ela é uma ciência que tem métodos e técnicas específicas. Portanto, para trazer essa análise e essa investigação, precisa de um problema. Então, inicialmente, lá no processo de revolução industrial, um problema inicial poderia ser o problema do infanticídio. Então, o porquê dessas violências e dessas mortes em cima das crianças, o porquê ocorria isso. Então, teria todo um processo de investigação, de análise, e isso ia ocorrer a partir do processo da sociologia. Outra revolução é a Revolução Francesa, certo? Que o objetivo da Revolução Francesa não era apenas mudar a estrutura do Estado. É importante perceber que a gente vai de uma revolução industrial, em que se muda a estrutura de toda a sociedade a partir da indústria, né, como pontapé inicial, o trabalho, né, e o modo de trabalho, o modo de produção, que acarretou mudança na sociedade, identidade dos trabalhadores, daquelas pessoas da sociedade, mudança cultural, econômica. E a Revolução Industrial é no processo a Revolução Francesa é no processo em que as estruturas do Estado daquela época são questionadas e aí começa a haver uma radicalização de como se estruturava aquela sociedade. Então, é quando ocorrem mudanças profundas na economia e principalmente na política. E essas mudanças, elas ocorrem a partir da influência do iluminismo. Mas o que seria esse iluminismo, né? Isso
Então, é a convicção de que a razão, em seu progresso, tenderia a esclarecer todas as questões relativas ao homem, como na esperança de que seria possível reorganizar as bases da sociedade por meio de princípios estritamente racionais, descartando as crenças na intervenção do divino. É importante perceber que, nesse processo, a sociedade e todo o pensamento, ele era guiado a partir da questão religiosa. Então, é Deus no princípio de tudo, e que ele que guiava o que era certo e que era errado, o porquê, né? Todos os ensinamentos religiosos. Então, a partir do iluminismo, começa-se a refletir sobre de que forma o pensamento e a razão, ela também está presente no homem e que ela vai guiar também a sociedade. Então, o iluminismo ele vai trazer essa luz para o pensamento da razão, e aí vai se perceber, opa, a igreja, ela não está totalmente certa, e aí a gente precisa tomar, né, as rédeas de como a gente está gerindo a sociedade a partir de uma base religiosa. Então, começa a se pensar através do desprendimento da questão religiosa para trazer o outro olhar, o olhar da razão. E um dos pensadores principais da sociologia é o Saint-Simon, certo? Mas antes de eu chegar aqui em Saint-Simon, eu só vou retornar um pouquinho à questão da Revolução Francesa, certo? Que teve influência do Iluminismo. A Revolução Francesa, ela tem essa, quando eu digo que ela transforma a partir das bases políticas, é quando se inicia o processo da burguesia. Então, aí a gente percebe que na França, o conflito entre forças sociais, e aí a gente já começa a perceber a diferença da estruturação da Revolução Francesa para a Revolução Industrial, que é nesse processo das classes sociais, né? Que já começa a perceber que, opa, a monarquia absolutista ela não está totalmente certa, né? Os reis e tudo, mas espera aí, tem uma classe que é privilegiada, mas tem que perceber por que essa imposição de impostos, por que não paga, recebe tributos feudais, e aí percebe que vamos reorganizar essa estruturação, né? Mas essa estruturação a gente percebe que não é de uma classe que quer favorecer a todos. É necessário reconhecer que é de uma classe que também ela está visando o poder. Então, não é uma troca justa que a gente percebe, né, de uma classe favorecida por uma classe que está sendo desfavorecida. Não. É uma classe que está querendo ascender socialmente, tomando poder, tomando questões políticas, né, e questões econômicas também. Então, é apenas uma troca de poder. A classe desfavorecida, ela vai junto com a burguesia para tomar o poder, né, que é em 1789, mas só que a classe desfavorecida, ela continua sendo desfavorecida nesse processo. Essa reflexão a gente vê com Marx. Sempre vai ter uma classe dominante e uma classe dominada. Sempre vai estar nesse jogo de trocas de classe dominante por classe dominante. E a classe dominada vai continuar dominada até que ocorra essa transformação. Então, é necessário reconhecer que essa Revolução Francesa, ela ocorre a partir dessa revolução, de iniciar um processo de troca de classes sociais, de uma classe favorecida
por uma classe que está no processo de ascensão, de ser favorecida também, que é o início da burguesia, que ela procurando construir um Estado que assegurasse sua autonomia frente à igreja. Por isso que sofre bastante influência do iluminismo, que é esse processo de trazer, de tirar o poder da igreja, que não era só um poder do que ditava o que a sociedade deveria ser, do certo e do errado, mas também nos ganhos econômicos. Então, a classe burguesa, ela mobiliza as massas, né, os trabalhadores, para que eles consigam, junto com ela, porque a burguesia só nessa época, ela era fraca, então ela precisava da massa para poder empurrá-la para o poder. Só que, nesse processo, a estrutura continua a mesma, só muda, como estou dizendo, só muda quem está no poder. Continua a classe dominante e a classe dominada ela continua sem nenhum presente, digamos assim, sem nenhuma ascensão, sem nenhum ganho. Continua sendo dominada e aí também iniciam os processos dos sindicatos para reivindicalizar estruturas de Estado, estruturas de trabalho e novos ganhos. Então, nessas duas revoluções, a gente percebe que a massa, né, os trabalhadores, a classe dominada, ela começa a ter esse start do que está ocorrendo com ela nesse processo de trabalho. Então, ela começa a iniciar nesse processo de razão, né, ela tem essa iluminação de que está sendo dominada, e ambas, Revolução Industrial e Revolução Francesa, a gente percebe essa construção dos sindicatos, dessa junção das massas para reivindicar o que estão ocorrendo, o que estão ocorrendo com elas. Desculpe. E aí eu retorno a Saint-Simon, Professora, que é... Oi, Felipe. licença, antes da senhora voltar em Saint-Simon, a Rebeca faz uma pergunta. Qual a diferença de transformação e revolução? Essa transformação, ela é uma transformação momentânea. A revolução, ela vai abarcar outros setores da sociedade. Ela vai iniciar uma transformação na questão do trabalho, desculpa, na questão do trabalho, mas aí ela vai acarretar no processo de transformação na sociedade, que vai acarretar na transformação da cultura, que vai acarretar outras transformações que estão todas interligadas, que aí vai ocorrer uma revolução, porque ela vai mudar todo o processo que está ocorrendo naquela sociedade. É uma mudança extremamente brusca na sociedade, que não vai refletir apenas na transformação de um elemento da sociedade. Ela vai transformar vários elementos que compõem a sociedade e ela também vai acarretar influência em outros espaços. Então, essa revolução, ela é algo maior no quesito de transformação, porque ela acarreta transformações interligadas e vão acarretar numa transformação no todo, que não vai ficar ali naquele momento, ela vai seguir para outros séculos e séculos e também vai influenciar outras cidades, outros estados, outros países. Então, é algo bem maior que traz esse processo de realmente revolução. Eu acho que deu para entender, não sei se eu falei um pouquinho rápido. E aí, antes de começar Saint-Simon, lembra que a gente estava no século XVIII, Revolução Industrial, tudinho. O século XIX é um século de profundas transformações, que passa na questão da emergência de novas fontes energéticas também, a questão da eletricidade, petróleo,
que acarreta novas atividades industriais, novas máquinas, novos equipamentos, e é no século XIX que ocorre o processo de consolidação desse sistema capitalista na Europa. Então, é importante perceber que todo esse processo de transformação, de revolução, ela ocorre na Europa, que vai acarretar realmente em outros espaços até chegar nessa transformação, nessa revolução global. E aí a gente traz a questão de Saint-Simon, que traz a ciência, a sociologia enquanto ciência, que é a nova ciência da sociedade, que é a partir de Saint-Simon que ele vai fazer questionamentos acerca dos problemas, né? Que vai ser a partir do problema que ele vai trazer reflexões a partir das investigações sobre aquele problema. Então, é quando inicia o processo de sociologia, né, enquanto ciência. E é importante perceber que Saint-Simon, ele influenciou diversos pensadores, que a gente vai ver durante a disciplina de sociologia, com a professora Juliana também, que vai dividir essa disciplina comigo. Então, ele influenciou Comte, Durkheim e Marx. Saint-Simon era descendente de uma família aristocrata, muito antiga na França, e a Revolução Francesa modificou a sua condição. Então, quando está essa transformação de classes, a família de Saint-Simon ela é afetada, e aí ele começa a viajar e a ter algumas noções do que está acontecendo ali na França. E aí ele percebe que ocorrem problemas, que são problemas contínuos de uma cidade a outra, devido a essa revolução, que foi maior do que apenas uma transformação local, menor. Então, Saint-Simon tem um objetivo que nunca deixou de lado, reorganizar as sociedades europeias, tendo por fundamento a ciência e a indústria. Tinha uma ideia ampla de formular uma filosofia da ciência, capaz de unificar todos os fenômenos naturais e sociais. E as ideias, né, que ideias foram essas que influenciaram os demais pensadores? Comte, Durkheim e Marx. Não sei se vocês conseguiram perceber que, quando eu falava sobre Revolução Industrial e Revolução Francesa, a gente percebe que não é um desencadeamento, uma transformação de apenas uma coisa. É um desencadeamento de várias outras coisas que vão sendo interligadas, e aí ela é processual, né? Então, não é de uma época para outra, de uma semana para outra. Elas vão ocorrendo e aí vão passando um processo histórico que vai mudando. Na transformação das classes sociais da Revolução Francesa, a gente percebe que a classe que estava no poder, a monarquia, ela só saiu porque a burguesia ela tomou o poder e continuou ali no poder, não fez transformação que ela falou, né, digamos assim, que ela vendeu para a classe de trabalhadores, mas continuou no poder e continuou absorvendo todo o trabalho, dinheiro, organização, ou seja, só muda de uma classe para outra. E quando eu citei Marx, é nesse processo de que muda-se os períodos, mas sempre há uma classe sempre dominante e sempre dominada. Nessa concepção de história, Saint-Simon entendia que a história marcha através de uma série de afirmações e negações que dariam lugar a momentos mais altos. Então, ele defendia uma regra geral. O apogeu de um sistema coincide com o início de sua decadência. Então, o processo do feudalismo ele só cedeu
quando o processo de industrialização, lá na Revolução Industrial, que se inicia também o processo do início da sociedade capitalista. Então, uma coisa ela só inicia a partir do caimento de outra, mas é importante perceber que o outro só cai, o feudalismo só caiu, não é de uma hora para outra. É um processo lento que vão acarretando de pequenas transformações até a gente chegar numa grande transformação, na revolução, que são vários processos conectados. Então, trago o exemplo que é a questão da Idade Média, né? Que a decadência se estende do Renascimento até a Revolução Francesa. Outra questão é das classes sociais, que a gente não tinha esse nome, não tinha essa discussão, como Marx traz, da questão das classes sociais, mas aí a gente sempre percebe que no início da Revolução Industrial, aquela classe rural vem para a cidade, perde todo o conhecimento do seu trabalho, do seu tempo de trabalho, do valor do seu produto produzido, que aí eles começam a inicializar pequenas reuniões, discussões, conversas que iniciam os primeiros sindicatos. A mesma coisa acontece na Revolução Francesa, que quando a burguesia ela ascende, os trabalhadores eles continuam ali sem ganhar não teve nenhum ganho em ajudar a burguesia a ascender socialmente, porque eles continuaram no mesmo ritmo de trabalho, pagando os mesmos impostos caros. Então, aí eles começam também a refletir e fazer, opa, vamos mudar isso. Então, é quando se inicia os primeiros também sindicatos. Então, a gente percebe que são lugares diferentes, mas configurações a partir de um problema, né, que eles conseguem enxergar ali naquele local em que eles se encontram mais de 12 horas por dia trabalhando em condições precárias. Então, quando eles iniciam e refletem essa questão de, eita, tá alguma coisa errada, a gente só está trabalhando mais, ganhando menos, a gente não tem conhecimento do que a gente está fazendo, quanto a gente está recebendo é menos do que a gente produz, então eles começam a fazer essa reflexão sobre um problema local. E aí é quando se iniciam esses processos de construção do sindicato, e aí Marx, nesse processo de conhecimento histórico, de estudo histórico, ele percebe e traz a questão das classes sociais, que vocês vão ver, vai ter uma aula só sobre Marx. Então, essa questão das classes sociais, em todas as épocas, sempre houve uma estrutura de classes dividida entre dominados e dominantes. E a história da humanidade se explicaria pelas contradições entre elas, mas não pensava na superação dessas classes por uma outra sociedade, pois se imaginava a possibilidade de uma harmonização entre as mesmas, com a justiça policlássica. Então, Saint-Simon acreditava que nesse processo conseguiria, de reflexão, trazendo a ciência, a filosofia, ia conseguir chegar num patamar, numa época em que houvesse essa harmonização de classes. A gente vê que, mesmo ao passar dos anos, fica mais difícil de ocorrer esse processo de harmonização, né? Principalmente agora, e a gente vê bastante nessa questão aqui no Brasil. Então, é importante a gente perceber também, de trazer essa reflexão, de refletir também sobre os processos que estão à nossa volta. A gente percebeu que a classe trabalhadora ela fez uma reflexão em cima de um problema cotidiano dela, que foi observando, né, trazendo essa técnica de observação, sem ter esse conhecimento de que seria uma ciência esse processo, né, de utilizar técnicas e perceber do que estava ocorrendo ao seu redor. Então, é importante trazer essa questão da sociologia, que a gente pode perceber um problema nosso cotidiano que não vai gerir, não vai afetar só a gente, está afetando outras pessoas, e trazer essa reflexão.
E Saint-Simon também traz essa questão dos novos dirigentes, que é justamente essa troca de quem vai ascender no poder e quem é que vai dominar. Então, para que a sociedade pós-revolucionária na França se firmasse, Saint-Simon acreditava ser necessário que a ciência ela tomasse o lugar da autoridade religiosa da igreja, formando assim uma nova elite, agora científica. Saint-Simon acreditava, por influência do iluminismo, nessa questão de dissociação do pensamento religioso. Para Saint-Simon, a ciência é que estaria habilitada, digamos assim, para poder organizar a estrutura das sociedades e distribuir essa questão de quem organizaria as questões econômicas, sociais, políticas, culturais. Então, seria uma troca de poder, digamos assim, né? De sai a igreja, sai o pensamento totalmente religioso, tira Deus do centro do pensamento, e aí a gente traz a ciência, esse fortalecimento de que deve ser estudado, deve ter o problema, deve ter a observação e deve ter a reflexão. Então, seria bom que ocorresse, né, essa questão de ciência, dessa afirmação da importância da ciência para gerir e entender todos os problemas que nos cercam e que ajudem todas as pessoas, né? Então, assim, eu trago essa aula introdutória só para dar aquele gostinho assim de, eita, tem várias outras coisas que a gente vai dialogar sobre pensadores brasileiros, que a gente tem que perceber que a gente tem influência europeia, mas também o Brasil ele produz conhecimento sociológico muito rico, e aí vocês vão ter esse conhecimento de pensadores, como é que a gente vai fazer essa reflexão sobre a sociologia no Brasil, de que forma isso vai influenciar. Também vamos ter essa questão dos pensadores básicos, né? Comte, Durkheim, Marx, Weber, que são esses pilares que a gente tem como base, e também vai fazer essas reflexões das questões de Estado, comunicação, desenvolvimento, meio ambiente, porque é necessário a gente reconhecer que vai além do que a gente está vendo. É um problema pequeno, mas a gente vai dizer, não, vamos olhar atrás dele e vamos perceber a dimensão desse problema. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né, e perceber que a sociologia ela é realmente importante quando vocês verem ou ouvirem algo relacionado a o brasileiro precisa ser estudado, ele é estudado. O cientista social está aqui para fazer esses estudos sociológicos, antropológicos, políticos e trazer essas reflexões, entender, reconstruir pensamento e trazer esse novo olhar sobre a sociedade, sobre a política, sobre as culturas, povos, e entender por que estamos aqui nessa desorganização política, enfim. Espero que vocês tenham realmente gostado da aula, ela foi introdutória, para poder vocês perceberem que também é importante refletir sobre o que está à nossa volta, sobre o que a gente vê todos os dias. Então, como dica, assim, leiam jornal, ouçam jornal, procurem, sabe? Saiam da zona das leituras, dos textos, de ouvir pequenas conversas e comecem a refletir sobre o que acontece no cotidiano de vocês, na comunidade de vocês, no dia a dia. Então, a gente tem que refletir bastante sobre o que é que a gente está acontecendo e onde estamos. Então, obrigada, feliz por ver vocês, por ler essas mensagens de vocês, e próxima aula com a professora Juliana, né, de Sociologia,
A gente só se vê daqui a 15 dias e estamos aqui, reforçando na ficha inclusiva, no canto direito inferior, tem telefone, meu telefone do WhatsApp, tem o e-mail do projeto de Sociologia de Graduação e tem meu e-mail pessoal também. Caso vocês precisem de alguma dúvida, algum texto, alguma indicação, estou à disposição de todo mundo, de todas e todos, para poder ajudar de qualquer forma possível. Agradeço a Felipe por ter acompanhado, a Adriele. Muito obrigada a todos e a todas. Bom final de semana, se cuidem, usem máscara, higienizem as mãos, quem puder. Fiquem bem.